Louvado seja o nosso Deus, louvado seja Emanuel, Deus conosco. Com felicidades, com alegrias, vivemos este tempo de Deus, de presença de Deus em nossas vidas. Deus, ainda menino, trouxe para todos nós a alegria e a esperança. Queremos neste dia pensar na importância do Natal. Natal que nos mostra que é possível viver a esperança, experimentar este mundo desejado por nosso Senhor Jesus Cristo. Emanuel é Deus conosco, é Deus que quis estar neste mundo, viver todas as realidades do ser humano, exceto o pecado. Deus quis habitar entre nós. São João Evangelista dizia: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." O Verbo é a palavra de Deus. A palavra existia desde o início do mundo. A palavra provém, nasce de Deus Criador, o Criador de todas as coisas, do céu, da terra, do mar, das matas, das florestas. Deus Criador, que nos enviou o seu Filho amado para estar conosco, para nos mostrar a beleza da vida e, sobretudo, para nos mostrar que existe a esperança e que essa esperança é oferecida através da singeleza de uma criança a todos nós. Natal, tempo de esperança. A liturgia da palavra do dia 25/12, que foi o dia de Natal, nos mostra isso, que é possível vivenciar a presença benfazeja do Verbo, este Verbo divino que se fez carne, que habitou entre nós. Meus irmãos e minhas irmãs, é tempo de acreditar na esperança. Não pode existir Natal sem esperança, porque senão não tem sentido. Nós sabemos, inclusive, que o Natal é uma memória, é viver um fato acontecido, o maior fato acontecido na história da humanidade. Deus nascer entre os homens. Mas nós celebramos este acontecimento todos os anos, é justamente para isso. É para que haja uma atualização da grandeza deste acontecimento. Que nós possamos aproveitar este acontecimento, a presença de Deus, para que possamos nos nutrir da graça, da esperança, da alegria, da justiça, enfim, dos valores essenciais à vida, dos valores desejados pelo nosso Deus. Biblicamente falando, Deus já havia se manifestado aos homens 1800 anos antes de Cristo vir ao mundo. Foi através de Abraão, quando Deus conversou com Abraão, quando Deus fez a primeira aliança com Abraão. Mas agora a aliança é definitiva, é eterna, é perpétua, porque é em Cristo, é através do Filho de Deus. Por isso não temos mais nenhum motivo para não sentirmos a presença benfazeja da Trindade, do Deus que é Pai, do Deus que é Filho e também o Espírito Santo. Nós percebemos que o homem sempre desejou entender Deus. E a gente sabe até que não é tão fácil fazer isso. É preciso de certos estudos, é preciso de conhecer, de buscar conhecer Deus. Um dos teólogos que faz isso com grande beleza, aliás, ele já partiu, já está junto de Deus, é o padre José Comblan, um grande teólogo, um dos maiores da história da teologia. Viveu aqui no Brasil de forma muito simples, mais no Nordeste do Brasil. Padre Comblan falava que Deus existe e vive é na pessoa humana mesmo, é na realidade humana, é na vida dos seres humanos.
Por isso, neste Natal, nós queremos perceber isso. Deus vivendo na pessoa humana, na criança, no adulto, no jovem, na pessoa humana. E quando nós percebemos essa presença de Deus, nós queremos viver a dimensão divina já neste mundo. O amor, o perdão, a vontade de estar caminhando no rumo certo e principalmente de construirmos aqui neste mundo um novo reino, o reino de Deus. Natal é para isto. E neste tempo agora que nós estamos vivendo, chamado de oitava de Natal, nós queremos perceber que o fato é tão grande, que o mistério é tão grande, que não pode ser vivido só um dia. Por isso a igreja nos oferece 8 dias, oitava quer dizer 8 dias, para uma profunda meditação, uma profunda reflexão sobre o mistério da encarnação do Deus menino na vida e na história do povo. Ainda pensando no Padre Comblan, Deus se manifesta naturalmente, é no sorriso da criança, é no querer do adulto de fazer o bem, é no povo junto, rezando, experimentando Deus em todos os seus momentos. É a luta do povo, é as buscas de um povo. Enfim, Deus vive naturalmente na vida do povo. Ele precisa ser conhecido, né? A teologia nos mostra isso, que Deus se faz presente, mas ele precisa sim ser visto, senão não faz sentido para a pessoa humana, né? Por isso, a partir deste princípio, deste pensamento teológico, que nós possamos buscar encontrar Deus em todas as realidades do povo de Deus. E, sobretudo, que possamos cultivar a esperança. Não pode ter ação da igreja sem esperança. Não existe presença de Deus sem esperança. A esperança é parte de Deus. Deus Pai mandou seu Filho aqui é porque Ele ainda tem esperança no povo de Deus. Deus ainda acredita em nós, apesar de tantos problemas, de tantas resistências, de tantas dificuldades, de tantos desamores. Deus ainda acredita em todos nós. Sabe por quê? Porque Ele é misericórdia. Deus é misericórdia, né? Ele é cheio de amor para nos fortalecer em nossa caminhada. A esperança pode ser retratada, pode ser experimentada, pode ser vivida em diversas fases, em diversos momentos. Por exemplo, no perdão que é dado, quando se perdoa, né? Quando se ama, quando se conversa, como que o diálogo é forte. Estou refletindo mais uma vez esta encíclica do Papa Francisco, Amoris Laetitia, que quer dizer sobre o amor na família. Como que o Papa Francisco tem esperança na família? É bom que você leia, é uma encíclica nova do Papa Francisco, né? E que tem muito a ver com a vida de família. O Papa sabe e nos comunica isso, que ele tem muita esperança na família, na instituição família. Apesar dos problemas, apesar dos desafios, ele acredita muito na instituição família. E se eu pudesse resumir este livro aqui, em uma palavra, eu poderia dizer diálogo. O Papa quer sim que haja muito diálogo, né? Diálogo é quando um conversa, o outro escuta, né? É quando várias pessoas falam e são escutadas. Isso é muito bonito, é forte e nos dá esperanças. Natal é para isto. Outra coisa também que o Natal pode nos oferecer, né, pode nos trazer vida, é quando nós nos libertamos de certos vícios. A libertação de um vício é um renascer. Natal se enquadra nisso aí. A filosofia do Natal, a teologia do Natal se enquadra muito nisso. Uma pessoa que deixa um vício
para ter vida, para resgatar a vida, né? E também na valorização da vida. Quantas vidas não são valorizadas? Às vezes, nós mesmos não valorizamos a nossa vida, né? Não contribuímos para que a vida seja mais preservada, né? Mais cheia da graça de Deus, caminhe em caminhos certos, retos. É preciso valorizar a nossa vida e todas as vidas que tem neste mundo, né? Existe também um documento muito importante no Concílio Vaticano II, é uma constituição chamada Gaudium et Spes. Na Gaudium fala muito sobre esperança. Deus não desanima, e Ele quer fazer isso através da igreja, né? Lá na Gaudium está escrito assim: as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, também são as alegrias e as esperanças dos discípulos de Cristo. É a igreja, essa igreja instituição que quer ser fonte de esperança para todos. E nunca esqueçamos que nós somos a igreja, né? O padre, o bispo, o diácono, mas também nós, o povo de Deus, nós somos a igreja. Então, a esperança que o mundo precisa pode estar nas nossas mãos, né? Papa Francisco nunca deixa de nos falar sobre isso, dessa igreja congregada, essa igreja servidora, como que ser forte, como que ser importante para o bem do mundo, né? E ainda lembrando de Dom Paulo Evaristo Arnes, nós falamos no programa passado, né? Ele que foi para junto de Deus, ele falava muito bem sobre isso. Ele tinha o lema episcopal. O lema episcopal é o seguinte: todo padre e todo bispo, quando o padre é ordenado, quando o bispo é sagrado, ele escolhe um lema episcopal, uma frase que vai marcar toda a sua vida. E Dom Paulo Evaristo Arnes tinha este lema: ex per in spem, em latim, que quer dizer de esperança em esperança. Dom Paulo Evaristo Arnes, que foi o bispo, o cardeal da esperança, que nos abençoe para que nós também possamos ter esperança e viver também em função, a serviço da esperança, né? E ainda pensando nessa questão de esperança, eu quero lembrar, para finalizar, no nosso país, no nosso Brasil, apesar de tudo, você que está escutando tanta coisa que nos entristece, né? Tantos desencontros, né? Vindos de Brasília, por exemplo, nós queremos dizer, é preciso acreditar. Apesar de tudo, nós precisamos e queremos acreditar. Nossa Senhora é padroeira do Brasil, é mãe. Lá dos céus, ela está nos abençoando, ela vai nos abençoar e vai nos dar um país com muitas alegrias e, sobretudo, com muita justiça. E, encerrando este nosso programa, eu quero mais uma vez pedir a bênção dada por Dom Paulo Evaristo Arnes. Ele que faleceu no dia 16 de dezembro, está nos céus. E eu tenho certeza que de lá ele continua querendo que todos nós, povo de Deus, que a sua igreja, que a igreja de Jesus, continue celebrando o Natal, vivendo a dimensão do Natal, para que todos tenham vida, vida feliz. Vamos receber a bênção de Dom Paulo Evaristo Arnes. Que Deus vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.